Amém, glória a Deus. Obrigado, Marcos. Amém, glória a Deus, igreja. Amém, glória a Deus. Pega a sua Bíblia, vamos compartilhar do texto da palavra. Obrigado, Vandelso, acender a luz. Abra sua Bíblia comigo, ou ligue o teu celular na Bíblia online, lá na carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 6. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 6. Você que está nos visitando hoje, seja muito bem-vindo. Que alegria ter você aqui conosco. Deus abençoe você. E nós vamos compartilhar da mensagem. Depois nós vamos orar pela sua vida. Amém. Glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 6. Espera aí que eu falei e não abri. Pronto. Estão comigo? Amém. Glória a Deus. Antes de nós lermos a palavra do Senhor, vamos orar? Cura sua cabeça, feche seus olhos, deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, venha santificar-nos, Senhor, nessa hora, por meio da Tua palavra. Santifica a nossa alma, nosso espírito e o nosso corpo. Toca, Senhor, ó Deus, não somente a nossa mente lúcida, não somente a nossa mente na razão, mas toca, Senhor, as nossas emoções, transforma a nossa mente, restaura a nossa alma, nos cura, Senhor, das feridas interior. Ó Deus, e nos ensina na Tua sabedoria a fazermos as escolhas certas, a respeitarmos os tempos do Senhor, a discernirmos o modo, Senhor, no tempo que estamos vivendo. Queremos, Pai, ó Deus, ouvir a Tua palavra, ser confrontado pela Tua palavra, ser consolado pela Tua palavra, ser instruído pela Tua palavra, na qual é espírito e vida. Fala conosco, Senhor, nos abençoando mais uma vez com espírito de revelação e de sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Você está com a sua Bíblia aí? Levante ela aos céus e diga assim: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso o que ela diz que eu posso. Eu serei ensinado por esta palavra, e a minha vida nunca mais será a mesma, para a glória de Deus. Amém. Vamos ler então 1 Timóteo capítulo 4, verso 6. E hoje eu quero falar com você, o tema é respeitando os processos da vida. Deus tem o seu ciclo e tem o seu processo, tem o seu modo. O que nós precisamos aprender é a respeitar esse tempo. Então, vamos lá. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 é o texto que vai servir para nós nessa mensagem. Diz assim: ora, o Espírito, é aqui com letra maiúscula, então está dizendo o Espírito Santo. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos, e agora espíritos aqui está com letra minúscula, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Veja, alguém não sabe o que é apostatar? Porque aqui está dizendo, olha, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Então está dizendo, no futuro, alguns apostatarão da fé. Alguém não sabe o que significa apostatar? Quem não sabe o que significa apostatar? Levante a sua mão. Quem não sabe? Quem não sabe? É isso aí, seja honesto. Não dá uma de sabidão aí, eu sei. Às vezes nós lemos algumas palavras na Bíblia e não sabemos. É normal, né? É só ir lá no dicionário. Então, apostatar significa renunciar. Então, lendo aqui, olha, alguns apostatarão. Então, alguns renunciarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Apostatar significa renunciar o que crê. Então hoje você crê em algo, você crê de um modo, mas por espíritos enganadores e ensinos de demônios, algumas pessoas renunciam o modo como ela cria antes. Aí você leva para o seguinte contexto: são pessoas que começam bem com Deus, intenso, mas depois ela se diz o quê? Frustrada com a igreja, não crê mais em Deus, não crê como cria antes. Então isso significa o quê? Apostatar.
Então, o Espírito Santo afirma que nos últimos tempos, e nós estamos vivendo os últimos tempos. Diga para a pessoa que está do seu lado, nós estamos vivendo os últimos tempos. Então, nós estamos em dias onde muitos não, aqui diz apenas alguns vão renunciar à sua fé. E por que renunciarão? Por obedecer, né, ou seguir a espíritos enganadores. Como que os espíritos enganadores atuam? Eles atuam na mente, eles atuam através daquilo que nós ouvimos e ensinos errados também. Então, preste atenção nisso que Paulo chama a atenção. Continua aí, verso 2, e já vamos nos sentar. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, aleluia, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração, olha só, pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Aí, verso 6, Paulo está falando então, Timóteo, toma cuidado, porque alguns vão apostatar, mas olha, o segredo está, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável. Ele vem no verso 6, expondo essas coisas aos irmãos, que coisas? Essas que nós acabamos de falar. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas olha, rejeita as fábulas profanas e de velhas caduca, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e daqui há de ser. Fiel é essa palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligentes para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Diga amém. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Ô Davi, só me dá um pouquinho mais de retorno. Aumenta um pouquinho mais o retorno meu, por favor. Glória a Deus. Respeitando os processos da vida. Bom, Paulo começa aqui orientando o seu filho na fé, o seu discípulo Timóteo, a respeito dos cuidados dos últimos tempos. Se Paulo já está falando nos últimos tempos, se nos dias de Paulo já eram os últimos tempos, imagina aqui agora, nós estamos vivendo os últimos tempos. E Paulo, ele alerta, olha, alguns vão renunciar à fé. Alguns começaram bem, acreditando de um modo, mas agora alguns vão abandonar aquele modo como cria antes, por seguirem espíritos enganadores e ensino de demônios, ensinos errados. Mas aí Paulo, ele dá o segredo aqui, a chave para você não ser enganado. Ele fala, olha, porque tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é aceitável. O que Paulo orienta Timóteo a fazer? Timóteo, você acredita dessa forma? Então, por favor, expõe isso para os demais, ensina isso para os demais. Por quê? Para que alguns não se percam. Então, olha só, irmão, que tremendo. Paulo, a todo momento, está falando para Timóteo aqui, fazer o quê? Ensinar. E as pessoas, como que elas não se deixariam ser enganadas pelo espírito enganador? Recebendo o
ensino. E aí Paulo ele fala para Timóteo ainda, olha, exercita-te pessoalmente, né, no exercício da piedade, ou seja, pratica a oração. Piedade o que é? É oração, é vida devocional, é leitura da palavra, é servir o próximo, isso é vida piedosa. Pratica isso, exercita, não abandone isso. E outra coisa, Timóteo, olha, ninguém despreze a tua mocidade, mas pelo contrário, seja padrão, exemplo, aplica-te à leitura. E tem um trecho aqui que eu acho muito tremendo, que lá no final ele fala assim, olha, e você meditando nessas coisas, e sendo diligente, ou seja, não sendo preguiçoso, não abandonando, mas perseverando, vai acontecer o seguinte, o teu progresso a todos será manifesto. Mas Paulo, ele alerta, mas olha, mas tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Por que cuidado de ti mesmo? Então, pera lá, palavras-chave aqui. Então, o progresso de Timóteo seria manifesto. E progresso aqui fala de quê? De crescimento, fala de avanço. Mas, ao mesmo tempo, Paulo fala para ele, mas tenha cuidado de ti mesmo. Por quê? Todos nós estamos sujeitos a também sermos enganados por esses espíritos. Todos nós estamos sujeitos também a sermos enganados por ensinos errados de demônios. Então, ao mesmo tempo que você está ensinando e você está firme com o Senhor, tenha cuidado de você mesmo. Agora, Paulo, ele fala que haverá um progresso e que esse progresso, esse crescimento de Timóteo vai ser manifestado lá na frente, se ele não desistir, se ele for diligente. Ou seja, diligência aqui fala de ele não interromper processo, que diligência fala de, vai acontecer situações que não vão dar certo, mas eu vou continuar diligente, eu vou continuar trabalhando. Diligência é o contrário de preguiçoso, diligência é o contrário de renunciar, diligência é o contrário de desistir, vou continuar perseverando. Então aqui eu vejo que Paulo orienta Timóteo, Timóteo, vai dar certo, você vai crescer, as pessoas também vão ser salvas, mas olha, respeita o processo. Para respeitar o processo, Timóteo, medita, seja diligente e tenha paciência, porque o teu progresso vai ser manifestado a todos. Ainda não foi manifestado, talvez você ainda não alcançou aquilo que você gostaria de alcançar, mas calma, tenha paciência, respeite o processo. Por isso ele fala, tenha cuidado de ti mesmo. Respeitar o processo, irmão, significa o seguinte, que para todo propósito, lá em Eclesiastes 3:1 diz que para todo propósito debaixo do céu há um tempo e há um modo. Eu quero ler aqui agora uma sequência de vários versículos que mostra sobre isso, porque tempo é de Deus, Você precisa respeitar os processos da vida, e respeitar o processo fala de respeitar o tempo, respeitar o processo fala de você respeitar as circunstâncias e testes que Deus vai colocar diante de você. Olha só, vou te contar uma situação que aconteceu comigo. Há muito tempo atrás, muito tempo mesmo, eu ainda jovem, trabalhava numa loja e que eu levava marmita. Minha mãe, não era casado ainda, minha mãe preparava a minha marmita, então chegava um domingão como esse, né, minha mãe fazia minha marmita, na segunda-feira estava eu no trabalho e abria lá a marmita para poder almoçar. Eu não gosto de batata doce. Eu vou te explicar por que eu não gosto mais de batata doce. Teve uma ocasião, eu nunca olhava o que minha mãe fazia na janta, né, e nem o que ela punha na marmita. Eu simplesmente, no dia seguinte, no trabalho, eu abria na expectativa, vou almoçar. E teve uma ocasião que ela colocou na marmita batata doce e ovo cozido. E aí, quando eu abri, naquela expectativa de fome, você trabalhou de manhã, aí você vai com aquela fome, você abre a panela, no que eu abri a tampa da marmita, levantou um cheiro de pum, que eu falei, meu Deus, que é isso? Depois desse dia, eu nunca mais comi batata doce. Aí eu pergunto, o que a batata doce tem a ver? Tem algum problema com a batata doce? Não. Não tem nenhum problema com a batata doce. O problema foi eu, que não gostei da situação. Então entenda, na vida, no processo da vida, vão ter situações que às vezes você não vai gostar. E qual é o problema? A igreja tem algum problema?
A pessoa tem algum problema? Não, às vezes é você que não gostou, porque você foi frustrado, porque foi de um modo que você não gostou. Então a marmita ali, aquela mistura, era a que eu não esperava. E depois daquele dia eu criei resistência à batata doce. Para eu comer batata doce é difícil, não consigo comer. Porque toda vez que eu sinto o cheiro da batata doce, sabe o que vem à minha mente? Aquele dia, estou te falando como se eu estivesse agora ali, ó, na sala do refeitório, abrindo a minha tampa da marmita. Toda vez que eu sinto o cheiro da batata doce, me vem à memória aquela situação lá do passado. Mas olha, a batata doce não tem nenhum problema. E às vezes você fica esperando, agora vamos trazer para nós, para o nosso contexto. Às vezes você fica esperando Deus mudar a sua vida, mas não percebe que Deus te coloca em situações para mudanças na mente. E aí ao mudar a sua mente, a sua realidade vai ser transformada também. Para mim era simples, era assim, era só ter separado a batata doce e comido o ovo, ou então ter separado o ovo e comido a batata doce, mas eu não me abri para isso. Com isso eu me fechei para a batata doce, que tem um carboidrato do bem. Estou fazendo exercício, converso com todo mundo, converso com a nutricionista, aí quando eu falo que eu como o pão, a nutricionista fala, você está comendo um veneno, porque é o carboidrato do mal, você tem que comer o carboidrato do bem. Aí eu perguntei para a nutricionista, onde eu encontro o carboidrato do bem então, porque eu vou abandonar o pão. Aí ela falou, batata doce. Eu me fechei, estou fechado. Então olha só, eu estou deixando de desfrutar da proteína, estou deixando de desfrutar do carboidrato do bem, por causa de uma situação que aconteceu comigo lá atrás, eu estou fechado, estou dizendo de mim. Pastor, você ainda não come batata doce? Não, não perdoei a batata doce ainda. Não consegui ainda, não consigo, está registrado na minha memória, eu preciso superar isso. Mas olha, quero ler com você, porque processo é de Deus e processo fala de tempo. Olha só, vamos ler aqui algumas sequências de versículos, Davi, se você conseguir me acompanhar projetando aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 14. Gênesis 1, versículo 14. Eu vou falar a referência e vou lendo. Se você quiser anotar, acompanhar, aí pode acompanhar. Olha só. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Deus criou estações. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus criou estações. E sabe para que servem as estações? As estações servem para um processo. Então Deus mesmo criou as estações para mostrar o seguinte, olha, na minha criação, Deus dizendo, na minha criação existe um processo. Existe um processo, olha só, a estação do verão, calor, vai tudo muito bem, maravilhoso. Você vai lá, Tiago, pega a prancha, pega aquela onda da hora lá em litoral norte, tu vai me ensinar a pegar onda, hein? Só pegar ali, aquelas marolinhas ali, tá de boa. Aí vem um calor, eu acordo bem no calor, estou entusiasmado. Aí vem a estação do frio, preguiça, só vontade de comer, de dormir. Mudou a estação, você vai sair, eu que tenho pouco cabelo, eu tenho que sair com touca. Eu não gosto do frio, eu prefiro um calor, eu prefiro um tempo quente. Mas faz parte da vida, e daí que eu não gosto? E daí? Faz parte do processo. No inverno as folhas caem, os ventos vêm, mas a árvore ganha resistência e vai se renovando para quando chegar a estação da primavera, que é a estação das flores e frutos, dar belos frutos de novo. É respeitar o processo da vida. Olha só, Gênesis 2:4, esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Gênesis 2:4, essa é a gênese dos céus e da terra. Qual é, pastor? Estações, tempo, processo, ciclos. Vamos lá, outro versículo, Jeremias 8:7, vou ler na versão NVI, diz assim, olha só que tremendo, até a cegonha no céu conhece as estações que lhe estão determinadas, e a pomba, a andorinha e o tordo observam a época de sua migração, mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor. Uau!
Os pássaros, quando chega aqui no hemisfério norte, não, nós estamos no hemisfério sul, que chega o inverno, o que elas fazem? Elas migram para o hemisfério norte, elas começam a voar, porque elas percebem que o tempo irá mudar, que a estação irá mudar. E olha Deus falando, e o meu povo não percebe quando as estações mudam. O propósito é o mesmo, isso que eu quero dizer para você, o propósito é o mesmo, aquilo que você determinou é o mesmo objetivo. Mas às vezes você tem que ter, às vezes não, sempre, você tem que começar a aprender do Senhor, que quando a estação muda, você também tem que mudar. Você tem que continuar indo em direção ao objetivo, mas você vai ter que mudar. Mudar o quê? Estação do inverno. Faz sentido usar camiseta? Tenho que mudar e tirar as blusas do guarda-roupa. Mudei. Existem estações na vida em que você, às vezes, está passando por uma situação, circunstância, o inverno não está dando fruto, nada está indo bem, nada está prosperando, não está avançando. É a estação de inverno, que inverno não tem fruto. Então você não está indo bem. Então é uma estação onde você está chorando, é uma estação onde você está orando, é uma estação onde você está se aquecendo no calor do Espírito Santo, no cobertor do Espírito Santo. Até chegar à estação da primavera. Então, respeite os processos da vida. Hoje eu estou aqui para falar para você essa sequência de versículos, e só lembrar você que a vida tem o seu processo. E o que você precisa fazer é respeitar o processo, porque essa é a gênese de Deus. Vamos lá para outro versículo, Daniel 2:21. Daniel 2:21 diz assim, Daniel falando, é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. É Ele quem muda o tempo e as estações. O problema é meu marido, o problema é no meu trabalho, o problema é o presidente. Não, foi Deus mesmo que mudou o tempo sobre a sua vida. E você, como eu disse lá no começo, você fica esperando Deus mudar a sua vida, mas não percebe que Deus te coloca em situações diferentes para a sua mente ser mudada e automaticamente a sua realidade ser transformada como resultado disso. Por quê? Porque abriu a mente para se adaptar a um novo modo. E é Deus mesmo que estabeleceu esse tempo que você está vivendo, essa estação que você está vivendo. E é Deus também que remove e estabelece em autoridade. Poxa, eu estou lá com um chefe, eu estou com saudade do meu antigo chefe, aquilo que era chefe, né, ele me dava, né, autonomia, aquele chefe, ele perguntava como estavam meus filhos, agora esse chefe não quer nem saber, nem se importa comigo, só manda trabalho, mas foi Deus mesmo que estabeleceu essa nova autoridade sobre a tua vida, Deus mesmo, criando situações. Olha outro verso, Salmos 90, verso 10. Salmos 90, verso 10. Os anos de nossa vida chegam a 70, ou a 80 para os que têm mais vigor. Olha só, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Mas não termina aí não, olha o verso 12. Salmos 90 agora, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Você já percebeu? Parece que foi ontem, nós estávamos no começo do ano. Veio a pandemia, 5 meses que nós ficamos sem congregar, fechado, em isolamento social. Agora já estamos aí fazendo os preparativos para a ceia de Natal. Meu Deus! Então, como diz o salmista aqui, olha assim, pois a vida passa depressa e nós voamos. A vida passa depressa. O que significa isso? Que as circunstâncias, as estações estão mudando e você não está percebendo. Mas o que você precisa? Como diz o salmista, ele ensina uma oração para você. Olha só aqui, para você respeitar o processo de Deus. Faça essa oração na sua vida. Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Não viva um dia como sendo mais um dia apenas. Não. Acordou pela manhã,
sabendo que, poxa, a vida, o ciclo é até 70, até 80 quem tiver vigor. Depois disso, a Bíblia está dizendo, vai ser só fardo, você vai ser pesado. Então nós vamos viver com vigor até 80. Mas olha, vai passar muito rápido. E aí o que você tem que fazer? Ore e peça a Deus, Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Vou te dizer, eu estou com 42 anos. Não parece, né? Fala aí. Parece que eu tenho 22, né? Deu risada, hein, Marcos? Tá pego comigo no final do culto, hein? Olha só, presta atenção. Eu estou na fase, eu já tive, vou falar aqui, nós estamos aqui com 2 grupos. Eu quero falar primeiro com o grupo mais jovem. Quando mais jovem, você está naquela expectativa de quê? De construir algo. Com quem vou me casar? Qual carreira vou ter? Onde eu vou morar? Eu não pensava não, mas com quem eu vou me casar? Qual carreira? Quantos filhos vou ter? Então, só olhando lá para frente. E o que motivava e me fazia sonhar como jovem era olhar para frente. Então eu vivia ali o presente com energia, com entusiasmo, porque o meu alvo era isso. Eu queria me casar, eu queria ter filhos, eu queria, construir uma família, eu queria ter uma carreira, fazer o curso que eu escolhi na faculdade e tal. Já ouviu falar na crise de meia-idade? Já ouviram, né? Está dando risada porque já ouviu, né? O que é a crise de meia-idade? Quando você chega ali, 40 para 50, não estou dizendo, eu não estou na crise da meia-idade não, tá? Mas eu vou dizer para você qual é o pensamento que vem. E já veio sobre mim. Você olha para trás, se você não foi alguém que foi atrás dos seus sonhos, que você perseverou, que você trabalhou, que você fez aquilo que você determinou fazer, você olha para trás e você lamenta. Lamenta escolhas que você fez. O que é a crise da meia-idade? A crise da meia-idade são as pessoas que chegam nessa fase, de 40 e 50 anos, ela olha para trás e pensa assim, poxa, e se eu tivesse casado com a outra? Eu fiz a escolha errada. Eu não estudei. Olha agora, e se eu tivesse estudado? Ele fica se torturando e entra numa angústia. Aí alguns, nessa crise da meia-idade, já mais maduro, mentalmente, com poder aquisitivo melhor, alguns, e aí eu digo de homens até, alguns até abandonam o casamento, abandonam a responsabilidade de adulto para pagar de gatinho, de jovenzinho. O cara é cinquentão, mas quer pagar de gatinho. Por quê? Porque ele está na crise de meia-idade. Ele quer viver, ele quer desfrutar agora aquilo que ele não viveu enquanto jovem, agora ele quer viver e desfrutar. Então veja, é alguém que não teve sabedoria nos dias em que viveu. Os anos passam rápido. Quer ser feliz? Peça para Deus, Deus me ensina a contar os meus dias. Eu sou alguém realizado. Tudo que eu planejei, projetei lá na minha juventude, glória a Deus, Deus me abençoou e eu alcancei. Sou alguém realizado. Eu olho agora, eu estou, como eu falei, estou com 42 anos. Sabe qual é a minha preocupação? Como eu disse, a tentação de olhar para trás, pensar em escolhas e tal, essa tentação vem. Mas eu olho agora, minha motivação agora é o seguinte, eu estou determinado, eu estou em busca, meu objetivo agora é o seguinte, eu quero deixar um legado. Lá atrás, com 20 anos, eu queria construir, agora eu quero é deixar um exemplo para os meus filhos, para a igreja que eu lidero, deixar um patrimônio para os meus filhos. Eu estou preocupado e focado em deixar um legado. Mas agora com sabedoria, sabendo lidar, porque já vivi alguns processos, alguns ciclos, e eu sei que eles irão se repetir. As mesmas circunstâncias que eu vivi com 20 anos vão se repetir, só que agora tenho outra cabeça. Aprendi em Deus, aprendi com a própria escola da vida, e com você a mesma coisa. O que é orar pedindo a Deus? Deus, me ensina a contar os meus dias. É ter essa sabedoria. É respeitar então, é deixar o seu coração, ser curado. Passou,
agora eu vou viver o dia de hoje, eu preciso ter sabedoria para desfrutar do dia de hoje e viver o hoje, sem se preocupar com o futuro e nem trazer excesso de passado para a minha vida. Vou viver com sabedoria. Olha outro versículo, Eclesiastes 3, verso 1, diz assim: para tudo, versão NVI, mas eu vou ler na versão, deixa eu ler aqui na versão revista e atualizada, melhor essa versão aqui, ó. Eclesiastes 3, verso 1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aí ele vai continuar, vai seguir aí, Salomão vai dizer, há tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de matar e há tempo de curar. Ou seja, para todo propósito há um tempo. Há um tempo. Respeite os processos da vida. E aí, tempo, quando Paulo lá, voltando ao texto lá de Paulo, que serviu de base para essa mensagem, Paulo falou para Timóteo, olha, Timóteo, seja diligente, ou seja, não desista, persevera, medite, ou seja, ocupa a tua mente com coisas novas, não desista e fica tranquilo que os resultados irão aparecer, os frutos serão manifestos, o teu progresso será manifesto a todos. Sabe o que significa isso? Essa é a lei da semeadura e da colheita. Respeitar o processo da vida. Como que você quer colher algo que você não plantou? Pastor, eu quero colher prosperidade, mas você não plantou sabedoria em administrar suas finanças. Você vive, às vezes, um padrão de vida que é incompatível com o que você recebe. Recebe 2.000, mas vive um padrão de vida de quem gasta 3.000. A conta não fecha. Nunca fecha. E aí, alguns, como disse Paulo, aí vai renunciar ao que crê. Aí você ouve aí de uma determinada igreja, eu ouvi aí esses dias, uma determinada igreja está fazendo uma campanha para quem está endividado, Helvia. Aí falaram assim, olha, você que está endividado, vem aqui, traga uma oferta, aí eles disseram lá o valor, e você vai receber um lenço ungido. Vai receber um lenço ungido. Com esse lenço ungido, depois que você trouxe a sua oferta com fé, pega esse lenço ungido e vai lá no banco onde você tem lá o que você está vermelho e passa o lenço ungido no caixa eletrônico. Eu fiquei pensando, alguns vão precisar, não é de um lenço, é de um cobertor. Porque a dívida é grande. Mas olha assim, ó, a pessoa está querendo resolver a vida dela num passe de mágica. Mas Deus não faz milagre não, pastor? Faz, Ele faz. Deus faz. Mas Deus vai fazer um milagre na vida dessa pessoa. Mas Ele vai fazer um milagre, mas Ele vai trabalhar no processo. Qual o processo? De transformar a vida dessa pessoa. Porque ela vai precisar mudar a forma como ela administra as finanças dela. Vai precisar mudar a forma como ela está administrando o dinheiro. E à medida que ela mudar a forma como ela está administrando o dinheiro, o milagre, aí ela vai desfrutar da colheita, da prosperidade. Respeite os processos da vida. Respeitar os processos da vida. Pastor, eu quero colher prosperidade. Pastor, eu quero colher um bom ambiente no trabalho. Semeie. Seja diligente. Comece a plantar desde já. Pastor, eu já estou plantando. Então, espere. A colheita vai chegar para todo o propósito. Há tempo até de plantar e há tempo de colher. Então espere, seja paciente. Respeite o processo da vida. E é tão tremendo isso, porque Paulo fala para Timóteo, olha, medita e não seja negligente. E Paulo ainda acrescenta, não negligencie a tua juventude, ou seja, não negligencie a força e energia que você tem hoje. Porque os anos passam rápido e vai chegar uma fase da vida que talvez você vai ficar impossibilitado por causa da saúde. Aí, meu amigo, não adianta mais. Aí você vai se lamentar.
Paulo também fala para Timóteo, seguinte, não desperdice o dom que há em ti, que te foram dados por profecias e imposição de mãos. Às vezes caímos na tentação de olhar para o quintal do vizinho, que tem, a plantação do vizinho está dando mais fruto do que a minha. E aí às vezes você esquece de olhar e pôr em prática o dom que Deus te deu. Deus, nessa sala aqui, nesse auditório que nós estamos, Deus deu um dom para cada um de nós. Nós não somos iguais. Temos personalidades diferentes e dons diferentes. Você precisa ativar, Paulo falou, não negligencie, mas desperte o dom que há em você. Respeite o processo da vida. Não negligenciar, despertar, fala o seguinte, alguns enterraram o dom. Por quê? No processo da vida, deu ruim em algum momento. No processo da vida, talvez ele ficou chateado. Para mim, voltando lá àquela ilustração que eu contei, que é um fato real, para mim, batata doce não serve. Poxa, mas é o carboidrato do bem. Pois é, mas eu ainda não estou aberto. Por isso que Paulo fala de meditar e ser diligente. Se abrir para o novo, fala de você abrir a sua mente. Fala de você se adaptar ao novo. E eu encerro lendo esse último versículo, Eclesiastes 8:6. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Olha só que tremendo. Para todo propósito há tempo e há um modo. Significa o seguinte, já aprendi, já entendi. Tempo fala do quê? Estou semeando, vai chegar a hora da minha colheita. E o modo fala de como você vai plantar. Como você está plantando. A forma como você plantou há 5 anos atrás, talvez já não serve para o ano de 2020. A forma como eu aprendi a ser igreja lá nos anos 2000, mudou, já não serve para 2020. A forma como eu lidava com o meu filho Felipe, quando ele tinha 4 anos, agora ele tem 7, mudou o modo, agora eu tenho que lidar com ele de um outro modo. Por quê? Porque o tempo passou e o modo tem que ser diferente. Às vezes você está focado no tempo, você entende, não, meu tempo vai chegar, minha hora vai chegar, mas às vezes você não mudou o modo. Deus está dizendo que há tempo e há modo. E o modo aqui fala de como você vai plantar. Você quer uma colheita diferente, mas ainda está plantando do mesmo jeito que plantava há 10 anos atrás, há 1 ano atrás. Então qual vai ser a colheita que você vai ter? É a mesma. Não muda-se a colheita se não mudar a semeadura. Não muda-se a colheita se não mudar o modo da semeadura. Aprenda que há um modo. E o modo aqui fala de você, como diz lá Salmos 90, ter essa sabedoria para perceber, discernir qual vai ser o modo. Olha só que interessante, quem tem mais de um filho aí sabe disso. O modo como você criou, educou o primeiro filho, que era filho único, aí agora chega o segundo. O modo muda. Muda ou não muda, Ivone? Veio o Lucas, o primogênito, de um jeito. Depois veio a Bárbara, um outro jeito. Agora veio o Gabriel, agora é outro jeito. Quando entramos em crise? Entramos em crise quando desrespeitamos o processo da vida. O que é o respeitar o processo da vida aqui nesse caso aqui? É o seguinte, é lançar uma culpa, ou lançar a seguinte situação. Menino, você não é igual ao teu irmão. Às vezes eu ouço assim, pessoas dizendo, não, tem até um meme assim, né, na internet, nas redes sociais, é o modo raiz e o modo Nutella. Né? Tem até isso também. Gente, o modo Nutella é um novo modo. Mas tem gente que fala assim, não, no meu tempo, meu pai falava isso para mim, menino, estuda, no meu tempo, o teu avô me punha para trabalhar na roça. Com 8 anos, eu estava lá, na roça, capinando, e você está aí chorando porque está fazendo lição. Meu pai falava isso para mim.
Agora faz sentido, meu filho Felipe está estudando. Já chegou o momento assim dele até chorar, porque ele está no primeiro ano, está sendo alfabetizado, então é muita lição. E essa semana, tadinho, essa semana é semana de prova para ele. Olha só, primeiro ano e semana de prova. E aí ele falando assim, estou triste. Eu falei, por quê, filho? Ah, só estudo. Por quê? Só está em casa, não brinca, não sai, né? Aí, faz sentido eu virar para ele e falar igual meu pai falava para mim? Menino, você só tem 7 anos. Sabe o que o meu pai, o seu avô fazia comigo? Eu sentava e ele falava para mim, olha, meu bisavô, meu avô, o seu bisavô, punha ele para trabalhar na roça. Você tem um videogame, você tem uma TV, você está estudando, você está reclamando do quê? Não faz sentido, gente. Porque o modo mudou. Eu tenho que conversar com ele de outra forma. Não adianta nem eu falar de roça que ele vai perguntar, vai virar para mim e falar, o que é isso? É de comer? Então não adianta. Nós temos que nos abrir para um modo. Abrir para um modo sem abandonar os seus valores e princípios. Modo muda, princípios e valores não mudam. Modo muda, mas princípios e valores não mudam. O modo como eu vou ensinar o meu filho Felipe a perseverar ali nos estudos, eu tenho que fazer com ele de um modo diferente, como meu pai fez comigo. Mas o princípio eu vou manter. Vou incentivar ele a estudar da mesma forma como meu pai me ensinou. Tudo bem que meu pai me incentivou de um jeito diferente. Era assim, tá ali do lado, se não estudava para ver. Mas com meu filho já é diferente. Mas o princípio é o mesmo, eu quero que ele estude. Eu quero que ele cresça com moral. Quero que ele cresça como cidadão. Quero que ele dê valor, tenha responsabilidade. Olha o que aconteceu hoje. Nós vendemos uma patinete dele, que ele não estava brincando. Falei, filho, nós vamos vender. Vendemos. Deu lá um valor, X. Aí falamos para ele, filho, agora nós vamos separar o dízimo. Olha o que ele me falou, Helver. Não posso dar o dízimo. Falei, por quê, filho? Não, eu vou perder dinheiro. Eu não posso perder dinheiro. Que ele está juntando dinheirinho para comprar um jogo aí no PS4. Porque eu também não estou ensinando responsabilidade para ele. Não é assim, eu quero esse jogo. Tá bom, filho, vou lá e compro. Não, ensino responsabilidade. Claro que eu vou ajudar. Mas eu estou ensinando ele e estamos pegando, Cícero, coisas que ele não brincava, que ele não usava e estamos vendendo no LX para juntar. Ele não vai chegar no valor. Eu vou complementar, mas estou ensinando algo para ele. Entende o que eu estou falando? Estou passando uma lição, um princípio. Aí na hora que ele falou para mim, não, vou perder dinheiro. Eu falei, filho, você não vai perder. Você não perde com Deus. Mas veja, eu poderia chegar para ele e falar, não, você tem que dar o dízimo, porque é de Deus. Se você não der o dízimo, filho, você vai ficar debaixo de maldição. Poderia falar isso para ele, que foi o modo como me ensinaram no passado. Mas o modo mudou. Filho, é importante dar o dízimo. Você vai dar a sua parte. Você não vai perder, filho. Sabe, quando nós ajudamos as pessoas, quando você ajuda pessoas, quando você ajuda a igreja, Deus te dá mais, filho. Perde é esse joguinho que você vai comprar aí, que é um joguinho, gente, que custa R$220. Aí ele compra, vira o jogo, que é o novo jogo do Spider-Man, vira o jogo e depois não quer mais jogar. Aí eu vou vender. Quanto que vale? 220? Não, vale 100. Perde é isso. Aí eu mostrei para ele, perde é agora. Nós vamos comprar por 200, você vai vender lá na frente por 100. Aí é perder. Agora com Deus não se perde. Aí ele, entendi. Aí nós viemos para cá e ele trouxe a oferta dele. Então entenda, modo muda, princípios e valores não mudam. Então pergunto para você, e eu termino essa mensagem, por favor, Tati, pode vir. Qual momento, qual é o tempo que você está vivendo? Você já disse, Senhor Nil, Deus agindo aí nas circunstâncias da sua vida? Você já está percebendo Deus agindo na sua vida? E eu vou repetir a frase que eu disse no começo. Tem pessoas que ficam esperando Deus mudar a sua vida, mas não percebem que Deus coloca em situações para mudanças de mente, para mudar a sua realidade. Deus está mudando a sua vida, te colocando em situações novas,
para que você tenha um modo diferente, uma atitude diferente. Tendo atitude diferente, você está mudando a mente. E mudando a mente, qual foi a promessa? Paulo falou para Timóteo: o teu progresso será manifesto a todos. Meu irmão, a sua colheita vai chegar, a tua família vai ser salva, você vai desfrutar de prosperidade na tua vida financeira, você vai desfrutar daquilo que você determinou como objetivo da sua vida, como projeto. Eu quero abrir um negócio, eu quero fazer tal curso, eu quero melhorar minhas condições financeiras. Persevera, não desista, medite, estude a respeito desse tema que você quer mudar na sua vida. Estude, persevere, não negligencie e respeite o processo. Amém? Vamos colocar em pé? Aleluia! Glória a Deus! Esta é a gênese dos céus e da terra, quando Deus criou, fez a sua criação. Tempo e modo. Nosso papel é respeitar os processos da vida. Coloque a mão no seu coração. Como diz os Salmos 90. Peça para Deus agora: Deus, me ensina. Me ensina a contar os meus dias, Senhor. Me ensina para que eu alcance um coração sábio. Talvez você já identificou qual é o processo que Deus está agindo, trabalhando na sua vida. Então respeite. Talvez o respeitar agora é você ter paciência. Talvez o respeitar agora vai ser você não desistir. Talvez o respeitar agora vai ser você pôr em prática o dom que Deus te deu. Despertar, ativar o dom que já estava adormecido e colocá-lo em prática. Não sei o que você vai ter que fazer, meu irmão. Mas para cada um, Deus tem um propósito. E para esse propósito há um tempo e há um modo. Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Ó Deus, em sua palavra, Senhor, ó Deus, o Senhor nos orienta, ó Pai, a termos discernimento, Senhor, do modo e do tempo. Se até os pássaros nos céus conhecem as estações que lhes estão determinadas, ó Deus, o Senhor em sua palavra diz que o seu povo não conhece, mas nós queremos aprender do Senhor. Por isso, Senhor, nos ensina a conhecer as estações que estão determinadas sobre cada área da nossa vida, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu declaro, profetizo, Senhor, sobre o meu irmão, Deus, a estação da primavera, a estação da profecia, a estação da colheita, das flores e frutos. Profetizo, Senhor, Deus, sobre a vida sentimental, sobre a vida financeira. Profetizo sobre esta igreja, Senhor, Deus, tempo de crescimento, tempo, Senhor, de maturidade, tempo, Senhor, onde muitos irão crescer. Pai, em nome de Jesus, nos dê a tua sabedoria, Pai, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar esse hino. Mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre, Faça desse hino a sua oração agora.